Na manhã desta quinta-feira, o vice de futebol gremista Antônio Brum concedeu uma entrevista coletiva no CT Presidente Luiz Carvalho. E o que isso tem a ver com o Internacional? Bom, é semana Grenal e Antônio Brum colocou mais uma pimenta neste clássico. Ao falar de arbitragem, ele acusou a diretoria colorada de estar tentando condicionar a arbitragem para o clássico Grenal. Antônio Brum foi além, rebateu a fala que havia tido o vice de futebol colorado, José Olavo Bisol, que disse que condicionar a arbitragem era uma atitude retrógrada. Além disso, falou sobre a tentativa do Inter de mudar o árbitro do confronto em uma reunião de emergência na CBF na semana do Clássico. A gente ouve Antônio Brum e repercute a fala do dirigente gremista agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo vamos repercutir a fala de Antônio Brum. A fala do vice de futebol gremista que fez acusações à direção do Internacional sobre condicionar a arbitragem para o Clássico Grenal. Houve farpas diretas do dirigente gremista à direção colorada. E a gente ouve esta fala aqui. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São as vantagens do aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y. Zapay, o aplicativo te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. Faz o download gratuito no link fixado aqui nos comentários, tá? Antônio Brum foi questionado do outro lado sobre arbitragem do Clássico Grenal. A gente ouviu ontem o que o Roger falou a respeito de Grenal. O Roger adotou um tom muito mais moderado. Na véspera da escolha do árbitro, o vice de futebol, José Olavo Bisol, concedeu uma entrevista coletiva onde criticou quem tenta condicionar a arbitragem e o dirigente gremista respondeu tudo isso. E foi uma resposta forte. A gente vai ouvir o que disse Antônio Brum, vice de futebol gremista, às vésperas do Grenal. Sobre o Bruno Arleu, ele é um árbitro que já teve alguns problemas em arbitragens de jogos do Grêmio. Eu não vou entrar mais nessa polêmica, porque quem está tentando condicionar a arbitragem é o Internacional e não o Grêmio, né? A minha manifestação no pós-jogo em BH foi no sentido de um apelo à CBF, visto que o Grêmio não tem sido prejudicado. O Grêmio é o clube mais prejudicado pela arbitragem nos últimos 2 anos. O Grêmio deveria ser o atual campeão brasileiro se não fosse os erros grotescos da arbitragem brasileira. Então, no pós-jogo, onde eu vejo uma arbitragem catastrófica novamente, que interferiu em 3 lances capitais do jogo, e eu não quero mais que a arbitragem interfira nas campanhas do Grêmio, eu vou ao microfone e faço um apelo pela melhora das arbitragens. Obviamente, o próximo jogo é o Grenal, eu vou fazer um apelo para o próximo jogo. E aí, do outro lado lá, chamaram a gente de retrógrado e fizeram a coisa mais... Eu nem sabia que isso existia no futebol ainda, uma reunião de urgência com a CBF para tentar mudar o árbitro. Tem algo... Vocês conhecem alguma coisa mais retrógrada do que isso? E que clima que está sendo gerado para o árbitro num estádio com 50 mil pessoas, em que o presidente do Inter chama o árbitro de vagabundo numa súmula que vai ser julgada, né? Que clima que se gera? Isso não é condicionamento de arbitragem? Isso não é retrógrado? Então eu só espero que o seu Bruno Arleu use o seu distintivo FIFA e passe desapercebido no Clássico e que o jogo seja decidido dentro de campo. E óbvio que isto repercute no ambiente colorado, por uma série de questões. Primeiro, subiu o tom, dirigente gremista. E a gente vai ver agora a resposta pelo lado do Internacional, que deve haver, se houver, na manhã do Clássico Grenal, na concentração do Internacional. Até lá não deve haver nenhuma manifestação de dirigentes, mas Antônio Brum acusou a direção do Inter de estar tentando condicionar a arbitragem, de estar tentando fazer com que a arbitragem entre pressionada no Clássico Grenal. E trouxe um fato à tona, de que o Inter, em uma reunião emergencial da CBF, buscou a troca da escala de arbitragem, que a direção do Inter solicitou para a CBF que não fosse Bruno Arleu de Araújo o árbitro do confronto.
Isso não havia sido dito publicamente ainda pelo Internacional. Todos estavam publicamente, apesar das críticas sendo feitas. O próprio vice-futebol colorado, José Olavo Bisol, depois da escolha, deu uma entrevista criticando, mas esse assunto de troca de árbitro não havia sido tocada, e o Antônio Brum toca nesse tema agora. O Inter tentou trocar o árbitro para o clássico Grenal. Se vai haver uma resposta da direção do Inter, não sei. Acho, inclusive, que não. Que a direção do Inter vai se resguardar e esperar o clássico Grenal. Mas Antônio Brum, do outro lado, subiu o tom e esquenta mais os ânimos para o Grenal do próximo sábado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!